Senhoras, senhores, nós temos aqui um parecer da Conjur EB falando que finalmente é possível a tríplice acumulação em alguns casos. Estou falando de pensão militar quando eu tenho 2 cargos constitucionalmente acumuláveis. Além disso, no mesmo parecer, o Exército fala sobre a opção de quando eu tenho 2 ou 3 cargos que não são acumuláveis, que não é possível que eles sejam acumuláveis, que a pessoa pode optar e demonstrar que ela não vai mais receber aquela pensão, aquela aposentadoria lá do INSS. E antes, não sei se vocês lembram, o Exército sempre exigia a efetiva renúncia com a publicação em diário oficial e um contra-cheque mostrando que aquela pessoa não estava mais recebendo. E agora nós temos um parecer do Exército dizendo que basta a opção, ou seja, no meu entendimento, o protocolo da pessoa lá no INSS dizendo que ela não tem mais interesse em receber aquela aposentadoria, que existe uma portaria do próprio INSS que trata disso, que é a portaria de cessação de aposentadoria, para que essa pessoa consiga se adequar às normas da Constituição Federal e às normas do artigo 29 da Lei 3765, basta o mero protocolo. Não pode o Exército exigir publicação de diário oficial, extrato do INSS, documento do meu INSS dizendo que está cancelado, porque o INSS demora para fazer isso, demora 3 meses, 4 meses, 6 meses, e a pessoa vai acabar tendo a sua pensão militar, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, suspensa ou cancelada. Então, exigências descabidas que vinham sendo feitas pelo Exército, agora estão aqui, reconhecidas pela própria Conjur MD, e vamos torcer que todos no Exército, em todos os quartéis desse país, tenham acesso a esse conteúdo, a esse parecer, via DX, via a forma que eles forem veicular isso. Mas não fizemos nem as honras da casa. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. O @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Eu queria deixar com vocês o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, para quem não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. E eu queria 2 coisas. Primeiro, dizer que tem várias pessoas aqui assistindo a primeira exibição do vídeo que não tem o número de likes correspondentes. Então todo mundo corre lá e dá um tapa no like, porque é assim que o YouTube vai saber que vocês querem mais conteúdos como esse, mais conteúdo sobre o Exército, mais conteúdo sobre Marinha, sobre reforma, sobre pensão militar, sobre acumulação de rendimento, sobre habilitação à pensão. Então corre lá e dá esse tapa no like, porque aí o YouTube vai mostrar vídeos meus, obviamente, mas vai mostrar vídeos de outros advogados, vai mostrar vídeos de militares e de pensionistas que têm seus conteúdos, seus canais aqui no YouTube. Então não deixe de dar o like lá. E vamos aqui, começando esse parecer do Exército, da Conjur. Gente, esse parecer é de 2021. Acreditem numa coisa dessa. O Exército, mesmo depois do parecer, os órgãos executores, quem faz as cartinhas, desconheciam o parecer e saíram mandando cartas para as pessoas. E muitas pensionistas foram prejudicadas, especialmente quem eu mais acompanhei eram pensionistas que tinham 2 matrículas de professor. Vamos lá. Diz o Exército, então, que pode acumular uma pensão militar mais 2 pensões de professor, uma pensão militar mais duas eu falei pensão, mais 2 aposentadorias de professor, mais 2 aposentadorias de médico, se houver compatibilidade de horários, tem que preencher aqueles requisitos da Constituição.
Pode ser que sejam outras áreas da saúde, enfermeira, pode ser que seja médico veterinário, podem ser outras áreas da saúde, não só médico, enfermeiro e professor, né? Então ele reconhece a possibilidade de acumulação de três rendimentos, sendo 2 constitucionalmente acumuláveis. Felizmente. Por que aconteceu toda essa confusão? Porque em 2021, um pouquinho antes desse parecer, veio o tema 921 do STF que dizia o seguinte: olha, não pode 3 rendimentos em hipótese alguma, mesmo para quem entrou no serviço público antes de 1998, antes da emenda constitucional número 20. Porque tinha essa discussão lá atrás, e aí o STF veio com o tema 921 falar disso. Só que o tema 921 não fala de acumulação de professor, não fala de acumulação de médico. São 3 rendimentos avulsos, diferentes, aleatórios, e que a discussão era só se os 3 rendimentos, né, a acumulação de 3 rendimentos, valiam, poderiam ou não, com relação à data do ingresso no serviço público. Essa era a discussão do tema 921. E aí o Exército, principalmente o Exército, mas a Marinha também, e em menor escala a Aeronáutica, saíram distribuindo cartas para todo mundo, e as mais atingidas aqui foram as professoras, mas também médicas, também enfermeiras, que eram pensionistas, e eles receberam cartas dizendo assim: você tem que renunciar, e a conversa era renunciar, nem abria prazo para exercício de contraditório, para defesa, só queria que a pessoa fosse lá com uma aposentadoria ou pensão por morte do INSS renunciada, acabada. E aí nós temos um baita de um problema que pessoas que tinham a possibilidade legal e constitucional de acumular pensões militares, uma pensão militar com suas 2 aposentadorias, abriram mão das suas aposentadorias. Pediram cessação, na melhor das hipóteses, lá pelo INSS, mas algumas renunciaram, algumas ingressaram judicialmente para poder renunciar, porque o INSS espontaneamente não dá renúncia de aposentadoria. Então o Exército fez uma grande bobagem, e aí muitas pensionistas que eram professoras e que eram médicas e que eram fisioterapeutas e que tinham enfermeiras que tinham cargos na área da saúde foram prejudicadas e perderam a aposentadoria. E elas estão ingressando na via judicial agora para conseguir restabelecer, porque estavam em erro diante da própria orientação da administração pública. Vamos acompanhar os desdobramentos dessas ações judiciais. Eu vou trazer aqui decisões, sentenças de como é que isso vai se desenrolar. Que mais? Aí eu quero trazer para vocês aqui o que diz no parecer. Ele traz alguns julgados do STF, alguns julgados do STJ, e aí tem, na conclusão, o Exército acaba concordando com esses julgados que dizem trechos como esse aqui. Acumulação de benefícios, pensionistas militares, revisão pelo Tribunal de Contas, recomendações de adequação ao artigo 29 da Lei 3765, que é o que trata da acumulação de rendimentos. Não pode tríplice acumulação de cargos acumuláveis na atividade. A consequência é a suspensão de pagamento. Eventualmente pode haver restituição ao erário. E aí nós temos aqui um tópico que diz o seguinte: contudo, há exceção. O Supremo Tribunal Federal admite a acumulação da pensão militar com o recebimento de remunerações de proventos decorrentes de exercício de cargos constitucionalmente acumuláveis. Pelo menos eu estou falando aqui de professor, médico, enfermeiro e outros tantos. Ele tem cargo técnico e científico com professor, também é uma das hipóteses constitucionais. E no mesmo julgado eu tenho um outro parágrafo que diz o seguinte: a administração militar pode exigir a entrega, prestem atenção na redação desse parágrafo aqui. A administração militar pode exigir a entrega de comprovante de opção por um dos benefícios previdenciários a cargo do INSS, sob pena de suspensão de pagamento da pensão militar. Ou seja, se a pessoa não abre mão do INSS, o Exército, a Marinha Aeronáutica vai suspender a pensão militar, se for um caso que o INSS ele era inacumulável
com a pensão militar. Certo? Certo. Mas o que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica pode exigir? Pode exigir a entrega de comprovante de opção. Não é do diário oficial, não é do seu contra-cheque zerado, não é do meu INSS dizendo que foi cancelada. Então, aí no meu entendimento aqui, se a pessoa for lá no site e fizer o requerimento dizendo que quer a cessação da aposentadoria do INSS para adequação aos rendimentos do artigo 29 da Lei 3765, aquele pedido de suspensão dos proventos, de cessação dos proventos de aposentadoria, tem que valer. O Exército não pode suspender, cancelar e afastar a pensão militar porque ainda não cancelou, a senhora ainda está recebendo, porque isso aí é uma providência administrativa que não cabe à pessoa. Tá? Eu tenho clientes minhas que tiveram isso. O Exército ficou exigindo o cancelamento, o INSS demorou 3 meses para fazer o cancelamento e ela ficou 2 meses sem receber. E aí já está restabelecido por decisão judicial a folha de pagamento, mas ainda tem valores atrasados para receber. Bom, Exército sendo Exército, né? E aí, assim, nem tudo são flores. O parecer está ótimo, porque ele nos traz 2 pontos muito importantes. Um é sobre a acumulação de rendimentos, o outro sobre essa questão de o que pode ser exigido de comprovante lá do INSS. Antes de entrar na parte ruim do parecer, eu quero só trazer para vocês o seguinte. Como é que você pesquisa qualquer assunto aqui no meu canal? Você vai lá no meu canal, na barrinha, e vai colocar assim, Augusto Leitão mais Exército, Augusto Leitão mais Fusex, Augusto Leitão mais PASEP, mais taifeiros, mais anistiados políticos, mais acumulação de rendimentos, mais acordo 2225. E aí você vai encontrar tudo que eu fiz nos últimos 7 anos sobre esses assuntos. Então, é a melhor forma de você se inteirar daquilo que eu já fiz, e aí você vai, não sei se o critério é seu, né? Mas você vai privilegiar os vídeos mais atuais, mas você vai ter um histórico sobre tudo que veio acontecendo sobre o FUSEX, sobre o Acordo 2225, quais eram os primeiros posicionamentos, o que mudou depois, se ficou pior, se ficou melhor. E aí você vai conseguir se esclarecer um pouco com relação àquilo ali, para depois tomar alguma providência que você entender que deve, tá? Bom, então eu disse que nem tudo são flores, que quando por acaso eu já tiver uma pensão homologada, julgada pelo Tribunal de Contas, a pensão militar do Exército, a pensão militar da Aeronáutica, e que já passou 5 anos e que já decaiu, meu entendimento, tá? Não pode mexer, isso é o meu entendimento. Aí o parecer disse que não, o parecer ele relativizou a decadência. Ele disse, olha, quando for assim, e já tiver passado muito tempo, e já tiver inclusive amparado pela decadência, se fizer um processo administrativo, oportunizando o contraditório para a defesa, pode tirar. Como assim? Aí eu não concordo com isso, mas posicionamento do Exército, e aí se não conseguirem reverter isso na via administrativa, e me parece bem firme o posicionamento do Exército, teríamos que correr para a via judicial. Gente, eu gostei de fazer esse vídeo, porque vários desses excessos me irritam e me incomodam, e me atrapalham no meu dia a dia, apesar de que, mesmo eu trabalhando com isso e eu tendo mais pessoas me procurando por conta disso, eu vejo o sofrimento nos olhos das pessoas e isso me incomoda. Mas eu fiquei muito feliz de trazer esse vídeo para vocês, porque é um reconhecimento do Exército, e vamos esperar que isso aqui chegue ao conhecimento de todos, sim, de todos os quartéis do Exército. E eu estou falando de Belém, Santarém, Roraima, Porto Alegre, Paraíba, Aracaju, porque não adianta fazer um parecer e deixar guardadinho em Brasília e deixar guardadinho no Rio de Janeiro, né? Então, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o arroba Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o arroba Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei
para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente.